A tradução da tua Bíblia pode estar um pouco diferente, aleluia, mas no contexto a mensagem é a mesma. Porque o Senhor vosso Deus é o fogo consumidor, um Deus zeloso. A igreja pode se sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu estava hoje à tarde orando ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra, porque eu fui convidada para trazer o meu testemunho. Mas eu sempre gosto de deixar uma mensagem antes dele. E aí, eu orando ao Senhor, o Senhor me dava esta passagem. E você conhece a Bíblia melhor do que a pastora. Dentro desse contexto, aleluia, Moisés estava exortando o povo a respeito da obediência. Ali o céu estava dando para Moisés a respeito sobre idolatria, sobre adorar imagens, aleluia, sobre escultura, sobre obediência dos mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. E isso mexeu comigo, porque nós sabemos muito bem o que gera obediência e o que gera desobediência. E o mais interessante é que quando estamos em obediência, até a minha parentela que não é crente, que não tem nada a ver com o negócio, ela é alcançada também por causa da bondade e misericórdia do Senhor através das nossas vidas. E a mesma coisa acontece quando nós estamos em desobediência. Tu conhece a história de Jonas? Do que aconteceu quando ele estava dentro do navio, o que aconteceu com os demais por causa da desobediência dele. Eu costumo dizer que estarmos dentro da igreja não significa estarmos com Cristo. Dentro da igreja, dentro de 4 paredes, eu posso entrar todos os dias de culto, eu posso louvar seja o nome do Senhor, mostrar ser uma coisa aqui dentro, porém eu posso não ser a mesma que mostra aqui lá fora. Como isso? Quando eu estou em Cristo Jesus, aquele que derramou o sangue na cruz por causa de mim, por causa de você, aquele a qual eu reconheço que é o meu Pai, quando eu estou nele, eu não quero entristecer, eu não quero decepcioná-lo, eu não quero que ele tenha, aleluia, motivos para olhar para a minha vida e se entristecer. Então, tudo aquilo que ele me ordena, eu vou obedecer. Tudo aquilo a qual ele me manda, eu vou fazer. Por quê? Porque ele é pai do seu filho, filho bom obedece. Ponto. Aleluia. Por quê? Porque tem uma herança reservada para os filhos. Se você não é obediente à voz do comando do teu pai, você não é filho, você é órfã. Aleluia. Quando é órfã, não tem direito à herança. Louvado seja o nome do Senhor. Quando é desobediente, não tem direito à morada celestial. Por quê? Porque a porta continua estreita, entrar por lá gera uma consequência. Consequência essa qual? De obediência enquanto nós estamos aqui. Aleluia. Sendo que, quando nós somos jovens, nós achamos, aleluia, que o peso da responsabilidade é diferente. Sendo que não é diferente. Porque se você morrer com 15, você estando na presença, você vai para o céu. Se você morrer com 50, você estando na presença, na obediência, você vai para o céu. Então, a mesma responsabilidade que um de 15 com um de 50 tem para o céu, é a mesma coisa. Quando nós estamos em Cristo, a gente consegue cumprir o que a palavra diz. O quê? Resistir o diabo, ele fugirá de nós. Mas quando nós estamos só dentro de uma igreja, não conseguimos. A gente deixa, aleluia, a nossa carne falar mais alto. Por quê? Porque não tem nada a ver, não. O tal não tem nada a ver, é um cara sério. O tal não tem nada a ver, gera dores muito grandes. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está dizendo que Ele é um Deus do fogo consumidor e Ele é um Deus
zeloso. Traduzindo, Deus, aleluia, Ele é bom. Todo tempo Deus é bom. Sendo que Ele continua sendo fogo consumidor. Nos dias atuais, a gente estamos pregando muito sobre o Deus do amor. E esquecemos de falar do Deus do fogo consumidor. Porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Certo é certo, errado é errado, pecado é pecado. Não tem como a gente mudar aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Eu vim de uma família espírita. Tanto a minha família por parte de pai, como a minha família por parte de mãe, tio, vovô, vovó, todo mundo espírita. Então o decreto de Satanás para a minha vida era: mais uma que vai me servir. Mais uma que vai fazer a minha vontade. Porque eu vim dentro desse decreto. Sendo que eu tenho o costume de dizer que não existe coincidência nos planos de Deus. Aleluia. Eu não sou um descuido do meu pai e da minha mãe. Não. Eu sou um projeto que o Senhor já colocou no ventre dela, porque o céu já tinha um propósito sobre a minha vida. Pastor, o propósito era esse: ganhar a minha família para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O céu já tinha me dado uma ordenância. Com isso, minha mãe engravida de mim. Filha única, de mulher, de menina, filha única, nasce a Juliana. Passa-se 10 anos, para ser mais exato, 12 anos, minha mãe se separa do meu pai. E aí ela começa um outro relacionamento com um homem que era espírita. Não, era presbítero da casa do Senhor. Aí a gente já começa a falar assim: calma aí, o negócio não vai dar bom. Porque um espírita, o outro presbítero, imagina a guerra dentro da casa. Não tinha guerra, tinha respeito. Enquanto um ia para um lado, o outro ia para o outro. Aleluia. E no olhar humano, a conta não bate, mas é o céu que estava no controle. E quando é Ele que está no controle, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. E aí se passou o tempo, na mesma coisa. Meu padrasto ia para a igreja, aleluia, e a minha mãe ia para a religião dela. E eu vim de uma assembleia tradicional, para você entender o final do testemunho. A assembleia tradicional, aquela que as irmãs refrigeravam por debaixo da saia, as valores do lado direito, os valores do lado esquerdo. Eu vim dentro dessa linhagem. Então, quando um belo dia, meu padrasto olha para minha mãe e fala assim: deixa eu levar essa menina na igreja para assistir um culto. E ali a minha mãe falou para ele assim: se ela quiser ir, pode levar. E aí eu falei assim: eu quero ir. Eu tenho curiosidade de saber como é que é. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está chamando lá no corredor. Eu quero ir. Deixa eu ir. E aí a minha mãe falou para mim assim: pode levar. Aí olhou para mim e falou: vai dar em nada mesmo? Eu estava na época com 13 anos de idade. E aquele homem me levou para a igreja. Eu assisti o culto. Quando terminou o culto, foi feito um apelo. Eu levantei as mãos e aceitei Jesus Cristo. No primeiro culto que eu fui dentro daquele lugar. Cheguei em casa toda boba. Falei para minha mãe assim: a partir de hoje eu sou crente. Todas as vezes que o meu padrasto for para o culto, eu vou para o culto junto com ele. E aí ela olhou para minha cara e falou: vamos ver até quando. E assim foi. Mesmo ela sendo de uma outra religião, ela nunca me impediu de eu ir para a igreja. Fique atento no que eu estou falando para você entender. A minha mãe nunca me proibiu de eu ir para a igreja. Fui para a igreja, fui batizada nas águas, comecei a ministrar dança,
comecei a reger o grupo jovem, depois entrei para o Ministério de Louvor, louvado seja o nome do Senhor. O culto começava às 19 horas, às 18h30 eu já estava dentro da igreja, aleluia. Não faltava culto, não desobedecia a minha liderança, tudo que falava estava pronto a se cumprir, aleluia. E assim fomos vivendo. Sendo que Deus, Ele nos conhece. E o adversário da minha e da tua vida, ele nos observa. Ele tem uma característica que todos sabem, que quem tem que ter somos nós. A paciência. Louvado seja o nome. Ele não tem pressa para destruir a minha e a tua vida. Ele não tem pressa para me tirar da presença do Senhor, para te tirar. Não, ele fica nos observando e esperando a primeira oportunidade. E na minha vida não foi diferente. Todas as vezes que eu ia para a igreja, tinha um caminho bem longo que eu percorria. E depois que eu peguei todas as responsabilidades na igreja, depois que eu fui batizada, houve um desentendimento lá com o meu padrasto e a minha mãe, e eles dois se separaram. Hoje eu entendo que o propósito dele com ela era somente para me apresentar para Cristo. Mais nada. Por isso tem situações que acontecem na nossa vida que a gente não entende e a gente começa a se questionar. Mas estava assim e hoje está assado, ei. O céu trabalha da forma que ele quer. Ele complica e depois, se ele quiser, ele explica o porquê que ele complicou. Se separou. Mas eu continuei na igreja, continuei indo. E um belo dia, no caminho do trajeto que eu comecei a fazer depois da separação dele e da minha mãe, eu comecei a fazer o trajeto para ir para o escudo sozinha. E aí no trajeto que eu fazia para ir para a igreja, louvado seja o nome do Senhor, o diabo ele não te oferece nenhum prato ruim. Ele não vai colocar um chifrinho, aleluia, o rabinho vai falar, eu sou adversário da tua alma. Não vai fazer isso. Não vai. Aleluia. Ele vai oferecer um prato bom, um prato que vai encher os seus olhos, um prato que vai balancear a tua carne. Para quê? Para você ser tentado a cair. E depois que você cai, ele, mete pé. Por isso a minha Bíblia, a sua Bíblia diz o quê? Resiste. Para que ele possa, sair da tua presença. E nesse trajeto que eu fazia, aleluia, o diabo preparou um nacho, um prato. Ele colocou no caminho do trajeto um homem muito bonito. Não botou um homem feio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com uma idade a mais do que a minha. Louvado seja Deus. E todas as vezes que eu ia para o caminho da igreja, aquele homem estava sentado no meio do caminho. E por muitas das vezes eu ia, ele só me observava. Depois ele começou com boa noite. Eu ia, passava para a igreja, ele parava, me dava boa noite, eu continuava, não respondia. Quando eu acabava o culto, que eu voltava, ele estava no mesmo lugar, ele fazia de novo o mesmo cumprimento e eu não respondia. E isso foi por várias vezes. Até que eu comecei a pensar, gente, o homem está dando uma boa noite. Eu sou muito mais educado, o que tem a ver dar uma boa noite? E na outra vez que eu passei para ir para o culto, ele de novo, boa noite. Aí eu já respondi, boa noite. Fui para o culto. Quando eu voltei, ele falou de novo, boa noite. Aí eu, boa noite. Ele, tudo bem? Eu, tudo bem. Fui. Da outra vez, quando começou, quando estava indo para o culto, boa noite, tudo bem? Você está tão bonita. E aí começou aquele galopeio. E aí começou aquela serpente me envolver naquela conversa. E a gente sabe muito bem
E aí, depois daquela conversa, começou a rolar um primeiro beijinho, primeiro abraço. E aí começou, aleluia, o Espírito Santo sair de mim. E o adversário começou a me usar. Como? Aleluia. Porque nós sabemos que quem é o pai da mentira? É o Satanás. Pode de uma fonte jorrar 2 tipos de água? Não. Pode um crente cochear em 2 pensamentos? Não. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu fazia? Eu saía de casa, olha como começou o negócio. Eu saía de casa, o primeiro boa noite que ele me deu, eu estava com a saia lá embaixo, com a blusa aqui. Quando começou a conversação, eu já saía de casa, eu dobrava o cós da minha saia, começava a puxar a blusa, parava e ficava ali conversando. Chegava dentro da igreja, o pastor falava para mim: minha filha, o que houve que você hoje chegou atrasada? Pastor, minha mãe estava possuída, quase não deixou eu sair de casa para ir para a igreja. Os pastores sabiam da religião da minha mãe. E ali, no momento que a gente começa a verbalizar mentira, o Espírito Santo já saiu há muito tempo. Aleluia. E aí, no outro dia do culto, era a mesma coisa. O culto começava às 19. Eu comecei a chegar às 19h30, 19h40. E sempre a mesma conversa. Pastor, dá glória a Deus, porque eu vi. Minha mãe falou que não ia deixar eu vir. Estava lá com uma entidade incorporada. Minha mãe nunca me impediu de ir para a igreja. Eu estava no meio da esquina de conversação. E além disso, por negócio ainda fica pior. Chegava dia de Santa Ceia, eu era a primeira a pegar o cálice, pegar o pão e ceiar. Chegava lá na frente, aleluia, já começava a ensaiar os jovens de qualquer maneira. Para quê? Para poder ir embora logo, porque ele estava lá na esquina me esperando. Louvado seja o nome do Senhor. Comecei a dar vazão para o espírito das trevas fazer de mim aquilo que ele queria, e eu achava que estava passando desapercebida. Eu estava enganando a minha liderança, eu estava enganando até mesmo a minha mãe. Mas aquele lá de cima, ele não dorme, ele não cochila, ele não tosqueneja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós teremos sim uma conta a prestar com ele. Porque ele é amor, mas ele é fogo consumidor. E assim eu fui vivendo a minha vida. Aleluia. 16 até os 17 anos. Um ano. Um ano, eu costumo dizer, vivendo em pecado. Na presença do meu Senhor. Examina-se o homem a si mesmo e depois ceia. Por quê? Se você ceiar de qualquer maneira, tu está sendo da tua própria condenação. Sendo que Deus, ele é justo. Ai, com A maiúsculo, daquele que traz o escândalo. Louvado seja o nome do Senhor. Um belo dia, após a ceia, Deus viu uma irmã e ela veio falar comigo após o culto. O culto já estava terminando e ela veio falar comigo. Filha, deixa eu te falar algo que Deus me entregou. E eu falei para ela, pode falar. E ela veio falando assim, Jesus te ama muito. Aí eu, que bom. Sendo que ele manda te dizer que as suas atitudes estão subindo nas narinas dele como cheiro de podridão. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito forte. Porque nada acontece sem antes Deus nos avisar. Tudo Deus nos avisa. Mediante a você acreditar ou não. E ali ela começou a falar. Deus manda te dizer que a tua atitude está subindo como cheiro de podridão na narinas dele. Ele
consertar as tuas veredas, porque se você não fizer tal coisa, Ele vai te marcar para não te perder de vista. Se eu e você escutam o recado dele de Deus, a primeira coisa que eu faço hoje é entro pro meu quarto, dobro o meu joelho, choro e começo a pedir a Deus perdão, misericórdia, me ajude a consertar o meu erro, me mostra onde está o meu erro, porque a minha atitude está subindo como cheiro de podridão, irmãos. É sério. Aí você me pergunta, Juliano, o que você fez? Pode perguntar. Eu olhei para ela e falei assim, é mesmo? Deus está falando isso? Então fala para ele me marcar. Ele falou para me marcar, para não perder de vista? Manda ele me marcar. Mas aí, eu já falei cheia de deboche, já falei me sacudindo toda, já falei rindo da cara da profetisa, virei as costas, saí da igreja, fui direto para a casa dele e falei para ele assim, olha fulano, agora você pode ir lá na casa da minha mãe, pedir a minha mãe em namoro, você pode me apresentar para todo mundo, porque eu não sou mais da igreja. Aí sabe o que ele respondeu para mim? Ué, mas quem foi que disse que eu quero falar contigo? Não, mas calma aí. Toda vez que eu ia para a igreja, você estava lá parado, você me deu boa noite, você falou comigo, você fez isso. Sim, eu te dei uma boa noite. Você parou porque você quis. Você deu confiança porque você quis. Qual foi o dia que você me convidou para ir na tua igreja? Eu nunca tinha convidado. Nunca tinha convidado. Sai daqui porque eu não quero nada com você. Porque assim Satanás faz. Ele prepara o prato, a gente cai, e depois ele deixa a gente sozinho, com a vergonha, com tudo aquilo que acarreta quando a gente desobedece. Irmãos, ali me subiu uma raiva, um ódio, uma mistura de sentimento. Cheguei dentro da casa da minha mãe e falei para minha mãe assim, a partir de hoje não sou mais crente. A única resposta dela foi, até que demorou muito. Foi a única resposta dela. E ali quando você está fora, aleluia, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque você está guardado debaixo da onipotente mão do Senhor. Mas quando você sai debaixo das mãos dele, Satanás ele te abraça. Ele faz tudo o que ele quer fazer na tua vida, porque o céu permite. A gente tem que ter discernimento para entender que ele não tem poder algum sobre a minha e sobre a tua vida, até o momento que Cristo permite dele fazer tal coisa. A minha desobediência com Cristo foi a que deu a permissão para ele fazer o que ele fez na minha vida. O céu permitiu. Você sabe como funcionou a história de Jó? E ali, no momento que eu saí da presença, que eu falei para minha mãe que eu não estava mais na igreja, tudo aquilo que eu não fazia, eu comecei a fazer. E ali começou a aparecer amizades rápido. Eu costumo brincar falando que saiu amigos até da tomada. Sendo que um abismo, ele puxa outro abismo. Eu comecei a me envolver com pessoas que bebiam muito. Eu comecei a beber. Eu lembro que eu começava a beber na sexta, só parava de beber no domingo, porque eu tinha que trabalhar na segunda. Eu conheci uma amiga, que essa amiga arrumou emprego para mim. Eu saí de dentro da casa da minha mãe. Eu comecei a morar sozinha. Os finais de semana dentro da minha casa não tinha mais espaço para ninguém entrar, porque a coletagem era muita. Louvado seja o nome do Senhor. Já não tinha mais contato com a minha mãe, com meu pai, já não tinha muito tempo. O que prestava para mim era os conselhos
meus amigos. Os conselhos que os meus amigos davam, estava valendo. Estava em primeiro lugar. E eu não gostava de tomar cerveja. Cerveja não era para mim. Eu tomava uísque, vodka, 51. O meu café da manhã pegava o limão, partia em 4, chupava ele, pegava debaixo da prima uma garrafa de 51 e começava a tomar. Era o meu café da manhã. Não tomava café com leite, Nescau, nada disso. Aos finais de semana, quando o sono ia chegando, eu falava, não, eu não posso dormir, porque eu sou jovem, eu tenho que aproveitar o meu final de semana. Começava a tomar café com energético, aleluia, bebida misturada com outros tipos de droga, para ficar acordada e não dormir. Eu comecei a definhar. Hoje eu costumo dizer que eu estou obeso. Naquela época, aleluia, não tem ninguém aqui. Eu estava pele e osso. A gente costuma falar das saboneteiras aqui, o meu era banheiro. E quando eu olhava no espelho, o diabo me mostrava uma imagem de um mulherão. Toda destruída, mas eu olhava no espelho, um mulherão. Comecei a usar lente de contato, coloquei uma pilha de cabelo até aqui, porque se eu tivesse matado, eu também falava. Aleluia, como o pastor bem colocou aqui, testemunho é edificação de vidas. Testemunho é alerta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente tem vergonha de contar o nosso passado. Não temos que ter vergonha de contar o passado. Tem que falar, eu fazia e acontecia. Mas hoje eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Da mesma forma que Deus fez na minha vida, Ele faz na tua. Da mesma forma que Deus me transformou, Ele transforma a tua. Ei, não desista de orar pelo teu marido. Não desista de crer na promessa. É para isso que serve o testemunho. Aleluia. Nós somos feitos de testemunho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali eu fiz tudo que não era lícito. Me envolvi com lesbianismo, me envolvi com bebidas alcoólicas, me prostituí. Aleluia. Tudo que tu imaginaste. Mas eu fiz. Mas eu também fiz. Mas também fiz. Tirando matar e roubar, o resto, fiz. Para você entender, a gente ganhar tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O interessante que eu sempre soube da lei da semeadura, porque mesmo no espiritismo, quando a gente ia fazer as coisas, tinha que pedir permissão do grandão da galinha. Tinha que pedir. Então eu só não matei, nunca puxei cadeira, nunca roubei e sempre tive medo de roubar marido dos outros. Hoje eu louvo a Deus por isso, porque tá pensando que tu faz o que fala fora, aceita Jesus e tu não vai viver a consequência? Tu tá pensando nisso? Vai, meu irmão, tu vai viver, tu vai colher tudo. Sendo que tu vai passar com Cristo hoje. Aleluia. Mas tudo aquilo que tu plantou, a conta chega. Chegou para mim? Ela chega. Até porque o demônio que usava a minha vida gostava de escolher. Porque eu fiquei com um ódio tão grande daquele homem que eu comecei, todo ódio que chegava perto de mim eu não queria. Eu comecei a escolher. Se eu me envolver com algum ano casado, o senhor sabe que eu não sabia. Porque se eu soubesse, eu não ficava. E eu conjecturo hoje, Deus falando assim, ó. Vai. Pode ir, a corda está esticada. Pode ir. Porque eu sei a hora de puxar. Vai. Pode fazer. Vai. O controle da tua vida sempre esteve na minha mão. O controle dos teus passos sempre esteve na palma da minha mão. O que eu projetei na tua vida, querendo você ou não, vai acontecer. Porque o escolhido não tem escolha. Ou você aceita Cristo no amor,
18 anos. Eu falei, agora eu tô de maior. 18 anos. Então eu tenho que comemorar. Eu vou fazer a senhora festa. E assim eu comecei. Falei com a roda dos meus amigos e falei, olha, vamos comemorar o meu aniversário? Sendo que eu quero o seguinte. Eu quero muita bebida e pouca comida. Porque quem já bebeu aqui, sabe que quando a gente bebe, a gente não come. A gente só belisca. Então eu falei, não vamos gastar dinheiro com comida. Eu quero gastar dinheiro com bebida e pouca comida. Hoje, quando eu abro debaixo da minha pia, você só encontra lá Veja, Uau, Glória, não sei mais o que, Mobil. Naquela época, quando eu abria debaixo da minha pia, eu costumo dizer que homem bebe. Mas quando a mulher tira para beber, ganha do homem. Tinha ali todos os tipos de bebida que você imagine mais um pouco. E os meus amigos sabiam disso. Quando eu acordei, eu olhei assim para a mesa estava posta no café da manhã, com todos os tipos de bebida que eu gostava de beber. O limão já estava cortado, o salzinho já estava no potinho, estava aquela mesa preparada, porque era o meu café da manhã. Sendo que eu acordei naquele dia, e quando eu olhei para aquela mesa, meu estômago revirou. E aí eu falei assim, quero beber não. Aí pronto. Aí o olhar regalou, como se estivesse vendo beber. Ué, você não vai beber? Eu falei, não, porque quando a gente está no mundo, a gente nem nome tem, a gente tem apelido. E aí eles me chamaram pelo apelido, não vai beber? Eu falei, não quero beber. Aí começa o espanto. A pessoa no dia a dia já acorda chupando limão, tomando 51, no dia de festa, no dia de aniversário, não quer beber, já tem alguma coisa de errado. E eu falei, não quero beber. Hoje eu quero tomar um gole de café preto. Aí todo mundo começou a rir. E falou pra mim assim, então vai lá no teu armário. Vai lá no armário da cozinha. E aí eu fui. Quando eu abri no armário da minha cozinha, não tinha pó de café, não tinha coador, muito menos cafeteira. Porque eu não bebi. E aí eu falei assim, tá, não tem nada disso, mas vocês ficam aí que eu vou na padaria da esquina tomar um café e já volto. E eu fui e eles ficaram assim. Ela não tá bem. Aconteceu alguma coisa. E eu fui, sentei, pedi um café, tomei aquele café. Sabe quando você começa a olhar para o nada e a tua mente se perde no meio dos pensamentos? E ali eu pensando em tudo e ao mesmo tempo em nada. Acabei de tomar aquele café, voltei e eles falaram, você tá bem? Eu falei, gente, eu tô aqui tomar um café, eu tô bem. Então vai beber agora? Não, eu não quero beber. Mais tarde, quando começar a festa, eu bebo, mas agora eu não quero. E assim passei o dia todo sem colocar uma gota de bebida alcoólica na boca, e eles fazendo toda hora assim, com a bebida pra lá, com a bebida pra cá, e eu começava a rir e falava, gente, eu não quero beber, eu tô pensando, eu não quero beber agora. Mais tarde eu vou beber. E eles estavam se questionando, querendo entender por que eu não estava bebendo. Sendo que nem eu tinha resposta para dar o porquê que eu não estava bebendo. E foi chegando no final da tarde, quando deu por volta assim, de umas 5 horas da tarde, um rapaz que eu estava me relacionando com ele, conforme o povo diz lá fora, nós estávamos ficando, chegou perto de mim e falou assim, eu quero te fazer uma pergunta. E eu falei para ele assim, pode perguntar. E ele falou para mim, você quer namorar comigo? E eu falei para ele assim, então vamos fazer um negócio. Se você me der uma moto, hoje, porque meu aniversário é hoje, você está me pedindo namoro hoje. Então se você me der uma moto, a partir de hoje, eu sou sua namorada. Mas se você não der, não adianta vir amanhã ou depois, tem que ser hoje. Aí ele falou para mim assim, se eu te der uma moto, você é minha namorada? Eu falei, sim. Aí ele fez assim e saiu. Quando foi por volta de umas 7h da noite, ele chegou na minha casa, me chamou e falou para mim assim, abre a mão. E eu
abri a mão. Quando eu abri a mão, ele colocou na palma da minha mão aquela chave daquela moto na minha mão. Irmão, meu olho brilhou, aleluia. E eu falei assim, para todos os meus amigos que estavam na minha casa, eu falei, olha só, vocês ficam aí, que eu vou dar uma volta de moto rapidinho e já volto. Enquanto aí vocês vão começando a festa, pode começar sem mim, não tem problema não, que eu já volto. E assim eu fiz. Peguei aquela moto, enrolei aquele cabelão todo, não coloquei capacete e fui. Não vou falar para vocês a quilometragem que eu andei, porque aí tá ruim. Eu sou péssima nisso. Aleluia. Mas eu sei que eu não andei muita coisa. Quem sabe aqui aonde era aquela antiga que achou? Então, foi ali próximo. Quem sabe aonde fica o descanso da moto? Fica lá? Onde fica, igreja? Embaixo. Lá, eita, gostei da valor aqui. Tu gosta de moto também. Fica lá embaixo. Pois bem, entra agora dentro da cena. Da mesma forma que quando tu está estudando a Bíblia, porque eu gosto de entrar, pastor, dentro da história, para tentar entender a história. A gente que é pregador, a gente viaja, a gente quer entender, a gente quer solucionar aquela história. Então agora eu te convido a entrar dentro da minha história. Não estava bêbada, correndo um pouquinho. Não tem como a gente andar de moto sem correr um pouquinho. Aquela sensação de liberdade, quanto mais você acelera, mais você vai. Peguei aquela moto, saí com aquela moto, derrapei no meio fio, aonde fica aquelas areinhas. Derrapei naquela areia que fica perto do meio fio, caí de moto. Mas quando a gente cai de moto, normalmente o que acontece? Ou a gente quebra a perna, ou a gente quebra o braço, ou a gente se queima. É basicamente isso que acontece quando a gente cai de moto. Mas quando nós estamos passando, aleluia, na roda de Jeová, quando nós estamos no tratamento de Jeová, louvado seja o nome do Senhor, o negócio é diferente. O que aconteceu? Eu derrapei na areia no meio fio, caí de moto, o descanso da moto perfurou o globo ocular. Quando eu passei a mão, o meu olho veio estourado na palma da minha mão. Aí ficou aquele buraco, aí começou a valer igual sangue, igual chafariz. Aí a boca, a gente começa a vomitar um monte de placas de sangue, igual fígado. Aí começa, o sangue jorra por aqui, a placa de sangue sai pela boca. Aí a gente tenta levantar do chão. Aí eu estava caída, tentei levantar do chão, não consegui. Por quê? Porque a minha barriga toda aberta e os órgãos tudo se bateram. Tem aqui, pega aí, presbítero, por favor, a foto. Quem quiser ver, está na mão do presbítero. Porque a gente tem que falar e provar aquilo que estamos falando. Pois bem, tá aqui, irmãos. Quem quiser ver, pode pegar aqui com ele. Pois bem, aí fica ali deitado no chão, agonizando, esperando chegar o socorro. Aí chega o carro da polícia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí pega assim, cheio de amor, né? Só que não. Aí pega, joga no carro, leva ali para aquele hospital geral de Nova Iguaçu, o famoso hospital da... Nossa. Aí, quando a gente chega lá no hospital, aí tiram do carro, coloca na maca, aí vem uma enfermeira e fala assim: minha jovem, tem algum nome de algum parente que você gostaria de dar? Aí eu fico aqui me perguntando, por que a gente não dá o nome da melhor amiga? Por que a gente não dá o nome do melhor amigo? Por que a gente não dá o nome do namorado? Por que a gente não dá o nome da namorada? Não! Tem algum número de algum parente? Tenho! Rapidinho a gente dá o número da mamãe.
Rapidinho eu tenho o número da mamãe. Não sabia nem se mãe estava viva, se mãe estava morta, porque eu já não tinha mais relacionamento com a minha mãe. Mas rapidinho a gente dá o número da mamãe. Dei o número da minha mãe para aquela enfermeira. Logo depois, o que aconteceu? Entrei em coma. Lembra que eu falei que isso aconteceu no dia do meu aniversário? Completamos 18 anos. Quanto tempo em coma? 6 meses. 6 meses em coma. Aí, eu e você, a gente sabe disso. E hoje eu sei que foi a mão de Deus. Hospital público, normalmente quando a gente está com um ente querido lá, na UTI, que eu fiquei na UTI, um aparelho da minha cabeça até os meus pés, o cabelão raspado, cheio de aparelho. E aí, normalmente, quando nós estamos com um ente querido no hospital, e eles ligam pra gente e falam assim, vem aqui no hospital, a gente precisa conversar com você, a gente já sabe o quê? Morreu. Ainda mais quando fala assim, traz todos os documentos. Morreu. A gente já pode chorar, chamar alguém, as pernas já tremem, a mão já soa. Ai, fulano morreu. É essa a realidade. Minha mãe conta que ela chegou lá com todos os documentos e eles falaram para ela assim, vamos para a recepção. Aí a minha mãe foi. Aí falaram para ela assim, olha, eu chamei a senhora aqui para a senhora assinar essas papeladas, porque nós vamos desligar os aparelhos da sua filha. Ei, calma aí. O hospital público não chama ninguém para falar que vai desligar. Tu chega lá, já desligou, já morreu, já passou. Então a gente já entende que já era a mão de papai trabalhando. Aí a minha mãe conta que começou uma batição de boca, porque eu não vou desligar, porque eu não vou assinar, e não vai desligar, e não vai assinar. E quando está aquela batição de boca, a minha mãe viu um entre e sai dentro da UTI. E aí a minha mãe falou assim, eu quero saber o que está acontecendo naquela UTI. Porque se eu for embora, chegar aqui, vocês estiverem desligados, eu vou processar, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque a gente não vai fazer tudo. E aí minha mãe falou, vai lá ver o que está acontecendo. E aí uma enfermeira foi lá. Quando uma enfermeira foi lá, voltou para entregar o recado para minha mãe do que ela viu. Aí minha mãe conta que a menina estava branca igual papel. Aí a minha mãe falou para ela, fala logo o que aconteceu, garota. E aquela menina olhando para minha mãe. E o que estava acontecendo do lado de dentro da UTI? Eu deitada, o céu falou assim, tu aprendeu? O céu falou assim, tu entendeu? Então agora eu sopro sobre a tua vida novamente o fôlego de vida, porque quem manda na tua vida sou eu. E aí eu acordei e eu já estava colocando a mão, querendo levantar, tirando, e o médico pegou, me empurrou de novo e falou assim, calma. Calma que você não sabe o que aconteceu. E aí ele tirou aquele tubo que estava na minha boca e falou para mim assim, fala devagar, o que houve? Você sabe? E os irmãos já perceberam que a pastora quer ligada no 220. E aí eu já falei assim, sei, ontem eu caí de moto, machuquei o olho. Quando eu falei ontem eu caí de moto, machuquei o olho, aquele olho deu um passo para trás, fez assim com a mão, chamou um outro médico, cochichou alguma coisa com ele no ouvido, ele veio perto de mim e falou, fala o teu nome. E ali eu comecei a falar meu nome. Aquele homem saiu, chamou outro médico. O outro médico veio e perguntou a minha idade. E eu falei a minha idade. Por um momento eu achei que eu já estava no céu, porque aquela UTI foi tomada de
ajuda, eles ficam se questionando e querendo procurar diagnóstico para dar. Depois de 6 meses, ainda me seguraram mais 2 meses no hospital. Para quê, pastor? Esperando um resultado favorável para eles. Esperando que o coração ia parar, e bate tomografia, e bate raio-x, e leva por um exame daqui, exame dali, até que depois de 2 meses foi constatado que coração, rins, fígado, pulmão, útero, baço, não mais o que, tudo perfeito para a glória de Deus. Pastor, aí o olho não se tem, acabou, estourou. Por quê? Porque Deus falou que Ele iria marcar para não perder de vista. Aí tá bom. 8 meses se passaram. Tive alta. Hoje, não, naquela época, quando eu tive alta, eles colocaram, não tem, como é que dão, a gás com aqueles palavras branco pegando a metade do rosto, e era aquele curativo, vai, tá de alta. Aí a gente volta para casa de quem? Da mamãe. Volta para casa de mamãe. Sendo que eu não conseguia me olhar no espelho. E aí eu falei com a minha mãe assim, eu não quero visita de ninguém. Comecei a caminhar com um quadro de depressão. Sendo que antes disso, veio notícias ruins. Eu falei com a minha mãe assim, falei, mãe, vamos lá. Eu disse para o médico que foi ontem, e o médico falou que foram 6 meses de coma. Pois bem, eu lembro que quando eu sofri um acidente, eu tinha uma casa, eu morava sozinha, e eu tinha todos os meus móveis, tinha todas as minhas coisas. O que a senhora fez com as minhas coisas? Aí começam as notícias ruins. Então, minha filha, quando eu descobri aonde você morava, a casa estava lá no mesmo lugar porque você morava de aluguel. Mas os móveis, nem as suas roupas íntimas, estavam dentro da casa. Todos os seus amigos levaram tudo. Já viu parente quando morre, a gente está enterrando, o resto da família está brigando pela herança? Aconteceu a mesma coisa. Sendo que no meu caso, os meus amigos limparam a minha casa. Aí eu falei assim, tá bom, mãe, não tem problema não. Mas eu sei que eu ganhei uma moto. E eu vi que a moto não ficou ruim. O que ela fez com a minha moto? Vendeu? Aí ela falou, tá, vamos lá. Se você não tivesse ficado no hospital, com certeza você estava presa. Porque a moto, ela era bom. Aí eu, tá bom. Mas eu sei também que eu tenho a fulana e o ciclano como os meus melhores amigos. A senhora já falou para eles que eu tive alta? Eles foram lá? Aí ela falou, então, fulano e ciclano, não sei quem é. Porque esse tempo todo que você ficou no hospital, a única que não arredou, aleluia, o pé da porta da UTI foi eu. A única que perdeu o emprego foi eu. Porque eu voltava ao trabalho para ficar no hospital, preocupada contigo, querendo saber se tu ia viver, se tu ia morrer, se tu ia dar algum sinal de vida. A única que pisou naquele hospital até a data que você teve alta foi eu. A única que ficou com pressão alta foi eu, porque os seus amigos, nenhum apareceu. Depois de tanta notícia ruim, eu comecei a desencadear um quadro de depressão. Quanto mais a minha mãe me levava para o psicólogo, para a terapia, pior eu ficava. Quanto mais ela me levava, pior eu ficava.
não queria ver ninguém, não queria conversar com ninguém, não me olhava no espelho, não aceitava que ninguém mexesse, a não ser a minha mãe. Se passou o tempo, e você sabe que o quadro de depressão, isso é uma opinião minha, tá? Eu, pastora Juliana, não acredito que ansiedade, depressão, síndrome do pânico seja coisa do diabo. Não, não é. Eu acredito numa fase da tua vida, num processo da tua vida ruim, que a gente dá uma legalidade e ele entra com essas doenças. Porque eu já ouvi falar, tá com depressão, tá com legião de demônio. Tá, o que aconteceu antes para ele entrar naquela depressão? O que aconteceu anteriormente que abriu essa legalidade para ele entrar e começar aquela pessoa a desencadear aquela depressão? Aí sim eu acredito. Por que eu falo isso? Porque quando eu entrei em depressão, só vinha na minha mente assim: a tua vida acabou. Tu vai viver pra quê? Nenhum homem mais vai te querer. Tu não vai ter mais bons amigos. Tira a vida. Se mata. Acaba com tudo. Começava a vir essas falagens ao meu ouvido num quadro que eu estava de depressão. Os remédios, cosquinha pra mim. Fazia efeito nenhum. Até que um belo dia, eu estava dentro da casa da minha mãe e ouvi uma pessoa me chamar. E aí, eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa, ou melhor dizendo, na casa da minha mãe, tinha aquela brechinha que a gente olhava pelo buraquinho assim. Deixa eu ver quem é que tá chamando, deixa eu ver se eu falo que eu tô ou se eu não tô. Aí a minha mãe foi lá atender, eu olhei pela brechinha e falei com a minha mãe assim: mãe, essa daí pode deixar entrar. Essa daí pode deixar vir, que essa eu vou receber. E minha mãe ficou meio assim, porque até então todo mundo que chegava era: a Juliana está comigo, a Juliana está deitada, a Juliana está descansando, porque eu não aceitava ver ninguém. E aí eu gritei: mãe, essa pode deixar vir, essa pode deixar que eu vou receber. Aí ele me falou: tem certeza? Eu falei: tenho. Início do trajeto da casa da porta da casa da minha mãe até o portão que minha mãe foi, eu já estava mirando o cabo de vassoura, eu já estava mirando a faca que estava assim debruçada na beira da pia, eu já estava olhando a distância que eu ficava entre a faca, entre o cabo de vassoura e alguma coisa, porque minha mente começou: essa mulher ela veio aqui, mas viva daqui ela não vai sair. Hoje eu mato ela, hoje eu dou uma surra nela, hoje eu acabo com a vida dela. Por que, pastora? Quem era? Era a mesma profetisa que Deus usou falando que Deus ia me marcar para não me perder de vista. Ela achou a casa da minha mãe. A gente sabe que quando Deus quer, Deus dá casa, dá CPF, dá endereço, dá rua, dá tudo. E aquela mulher chegou lá. Eu falei: essa mulher veio aqui, mas ela não vai sair daqui viva não, porque se eu estou desse jeito, a culpada é ela. Está entendendo a facilidade que a gente tem de querer transmitir a nossa responsabilidade para alguém? É mais fácil a gente falar que tudo é culpa dele, tudo é o diabo, do que a gente falar que é falta de caráter. Vai tratar o caráter. Nem tudo é o diabo. Estamos batendo palma para ele, quantas vezes é eu e você que temos que tomar vergonha na cara e tratar o nosso caráter. Normal. Vamos lançar para o próximo a responsabilidade que é minha. É mais fácil, é mais conveniente. Sendo que
coisa, mas ela não estava sozinha. Ela foi na direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós vamos na ordenança do céu, Satanás tem que bater em retirada, porque quando a luz chega, as trevas têm que se retirar. Aleluia. E aí ela pegou, me deu um abraço e falou: filha, por quê? Porque você pagou para ver. Louvado seja Deus, Jesus te ama tanto. Aí quando ela falou, Jesus me ama tanto, aí eu desabracei ela e falei assim: tu tá maluca? Tu vem dentro da minha casa, tu tá vendo o meu estado e tu vem falar que Jesus me ama? Que Jesus me amasse, eu não estava desta maneira. Que Jesus me amasse, Ele não permitia eu estar aqui hoje sem o olho. Aleluia. E aí ela olhou para mim e falou assim: pois bem, no momento que Ele falou para ti que Ele iria te marcar para não te perder de vista, e você falou: pode marcar, no mundo espiritual você autorizou. Então o que tu está vivendo hoje nada mais é do que a consequência da tua autorização, mas Ele continua te amando. Aí não tem como. Aí a gente começa a chorar. Aí eu comecei a chorar, abracei ela e ela falou para mim assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você se arrepender, consertar as suas veredas, Jesus, Ele tem o poder de abrir caminhos, de abrir portas e você operar. Tem como, gente, eu te levo no hospital, eu conheço alguns hospitais. Você opera, coloca uma prótese e você só não vai enxergar, mas você vai ficar esteticamente bonitinha de novo. Você sabe que Deus tem poder para isso. Aí eu na minha mente, é mesmo. Ele tem. Presta atenção. Ele tem. Então, vamos voltar a caminhar? Aí eu falei para ela assim: vamos, na minha mente. É mesmo, eu vou voltar para a igreja. Depois que eu conseguir operar, depois que eu colocar a plaquiometria no meu pé. Sendo que, irmãos, até a nossa mente, ele sabe. Até aquilo que nós vamos falar, antes da gente verbalizar, ele já sabe. E aí ela pegou e falou para minha mãe: eu posso ficar levando ela para a igreja? Minha mãe, ela disse: aí pode. E ela começou a me levar. E o meu intuito era só operar. E todas as vezes, todos os hospitais que a gente ia, que ela me levava, dava tudo errado. Eu me recordo de uma vez que eu cheguei a me internar, tudo pronto para me operar. Quando chegou no dia da cirurgia, o médico falou assim: vamos fazer um último exame para a gente ver. E eu falei para ele aqui: mas está aqui todos os exames, está tudo certinho. Quando ele fez o exame que chegou o resultado, eu estava com uma anemia profunda e não pude operar. E aí eu falei: não é possível, estava tudo certo, e por que deu errado? Aí o pastor falou assim: filha, marcamos monte, vamos ao monte? Eu falei: vamos. Naquele dia para mim foi um morro de subida. Subi, eu me lembro que a gente foi para o monte Festa de Sai de Mesquita. O pastor gosta do monte, o pastor deve saber qual é. E aí subi, naquele dia para mim foi morro. Subi. Nada aconteceu. Quando eu estou descendo do monte, já no finalzinho do pé do monte, veio o Senhor, colocou a mão no meu ombro e falou assim: filha, Deus manda te dizer uma coisa. Eu falei: pode falar. Ele manda te perguntar se você vai querer que ele tire o outro olho. E aí na hora eu fiz aquela cara aqui de: não estou entendendo o quê? E ele falou assim: porque ele está falando aqui comigo que tudo que você passou tu não aprendeu. Que ele quadrilha a tua mente e teu coração. Com Deus não adianta barganha. Ou tu se posiciona, ou ele vai permitir que você ficar sem o outro olho. Porque quando as pessoas me olham assim, normalmente pensam: operou, pegou a catarata, alguma coisa. Não, Deus ficou criando na profundidade. Então, naquele dia, no pé daquele monte, eu realmente me arrependi. E eu falei: Senhor, o outro olho não.
a minha trajetória com integridade com Deus. E se passou um tempo, se passou alguns anos, Deus enviou os profetas para mim e falando: filha, da mesma forma que eu confundi a medicina e você está aí viva, na minha hora, no meu momento, aonde eu te levar, para você contar o que eu fiz na tua vida, porque no meio do povo ainda existe muito Tomé que precisa ver para crer, precisa entender que eu sou amor, mas que eu também sou fogo consumidor, e aonde eu te levar, você irá falar, porque depois eles vão ter que ver, porque vai eu preparar uma prótese para você colocar. Através dessa prótese, você vai voltar a enxergar. Eu vou confundir a medicina uma vez mais sobre a tua vida. Aí a gente pula, a gente roda, aí vem mais. Mas eu te digo, tu não precisa sair da minha presença. Tu não precisa sair, não. Tu somente pensa em sair que eu te preparo e te levo. Irmãos, aconteceu um acidente, eu estava com 18 anos. Em maio agora eu completei. É bom a nossa melanina, né, pastor? Eita glória! Ó! Chuta a idade da pastora. Ela quer falar, fala a idade. Ó. Não tem botox. Não tem formol. 39 anos. Dando glória para Jesus. Pastora, medo de morrer? Tem não. Não tenho medo da morte. Sabe o que eu tenho? Medo de qual é o testemunho que eu estou deixando para o meu filho. Qual é a mensagem da cruz que eu estou deixando para ele. Porque nós queremos um mundo diferente, mas o que nós estamos fazendo para o mundo ser diferente? A mensagem que eu tenho que passar para o meu filho é: Jesus é bom, mas não brinca de ser crente com ele não, porque ele também vai mostrar que ele é fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a irmã me fez o convite para vir aqui, ela falou assim para mim: mas pastora, a senhora vai? Eu falei: só passa o endereço. É onde mais precisa. Louvado seja o nome do Senhor. O crente não tem que ter medo de onde ele anda, se ele tem uma vida com Deus. O crente não tem que ter, eu vou aqui, eu vou ali. Não. Nós temos que ir aonde o céu mandar ir, porque nós somos embaixadores de Cristo. Jesus me ressuscitou para falar que ele é bom. Jesus me ressuscitou para falar que o controle da minha e da tua vida está nas mãos dele. Me posicionei no céu, me posicionei na terra. O que aconteceu? Fiz um culto em ação de graça.
filha, Cristo morreu na cruz por mim. Me deu uma oportunidade de eu voltar e consertar minha trajetória, consertar as minhas veredas. Eu vou ter vergonha de falar que eu não tenho olho? Eu dou glória a Deus pela oportunidade que Ele me deu. E Deus, Ele é um Deus dos mínimos detalhes. Ele é um Deus perfeito. E eu costumo dizer que não tem como a gente ministrar cura se a gente não estiver curado primeiro. Quando o Senhor começou a soprar o meu nome para me ministrar a mensagem, contar o testemunho, eu comecei a ir. E Ele falou para mim assim, está faltando. Eu falei, está faltando o quê, Jesus? Eu fui, preguei a palavra, contei o testemunho, está faltando o quê? E Ele falou para mim assim, eu vou te falar o que está faltando. E eu fui num culto, e nesse culto tinha um rapaz dando um testemunho que ele era homossexual, sendo que tem um outro nome que ele era. Ele dançava em boate, ele... É o quê? Não, era outro. Isso, ele era drag queen. E aí ele tinha mesmo o corpo, o cabelo, tudo de mulher. E aí ele começou a mostrar as fotos de como ele era na boate, como ele fazia, como ele não era. E depois ele começou a mostrar as fotos dele hoje, um servo casado na presença. E o Senhor falou comigo assim, não quero eu só você verbalizando o que eu fiz. Quero eu você também mostrando o que eu fiz. Tira foto, mostra, ou então vai tirar um tampão para mostrar. Não vou nada. Quando eu gosto de Coca-Cola gelada, vou não. Aí meu esposo falou assim, Deus te botou no estreito, hein? Eu falei, não vou. Eu só vou falar e tá de bom tamanho. Sendo que quando nós somos escolhidos, não tem escolha. Chegou lá na mensagem, pastor, tem como tu contar a verdade? Eu falei que tem. Aí meu esposo, e aí? Eu falei, vou só contar. A gente sente uma dor aqui, a gente sente uma dorzinha ali, o negócio aperta aqui. Aí eu falei pro meu esposo assim, que trabalha não, eu falei, então, ele que foi? Ele o quê? Eu revelo a foto pra mim. Ele fala de Deus, eu revelo essa foto, o nome de Jesus pra mim. Fui pro culto, ministrei. Não teve um que não quis ver foto. Aí Jesus falou, agora sim você não tem vergonha. Agora sim você está verbalizando o que eu fiz na tua vida. Não adianta falar e você esconder. Ou você mostra o Cristo que você serve, ou você mostra o Cristo que você serve. Eu falei, amém, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Na outra vez ele veio. Por que eu nunca quis ver? Ninguém quis ver. Não, pastor, não tem nervoso. Não quero ver, não. Não tá bom. Porque eu estava sendo provada. E aí eu fui aprovada por Deus. Entenda tu que Deus te prova nos mínimos detalhes. E muitas das vezes a gente não entende o agir de Deus. E o Senhor falou comigo, precisava hoje você estar em cima do altar, pregando a minha palavra, faltando o olho. Eu falei, não. Ele, pois bem, mas a tua desobediência gerou isso. Mas a minha promessa que eu tenho sobre a tua vida de pregar o Evangelho com olho sem olho, eu cumpri. Porque aquilo que eu falo, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para retroceder. O nosso Deus, nosso Pai, Ele tem uma boca só. Falou, tá falado. Passa céu e passa terra, mas a palavra do Senhor não vai passar, igreja. O recado da noite é: se posicione. Se posicione, porque o homem pode não estar vendo, mas Deus está vendo. Deus, Ele não cochila, Ele não dorme. Hoje, pela bondade do Senhor, Ele restituiu a minha vida. Ele me deu um casamento. Ele trocou meu apelido por um nome. Aleluia. Aquilo que o diabo soprou que não ia ter jeito, que tinha morte, o céu soprou vida. E eu sempre falo, olha eu aqui.
Não desanime, não perca a tua fé, não desacredite das tuas promessas. Aquilo que o céu te prometeu vai acontecer. Só se posicione. Não brinca de ser crente. Ou tu é ou tu não é. Microfone é santo, bateria é santo, instrumento é santo, a cadeira que tu está sentado é santo. Porque se o teu corpo é templo do Espírito Santo, tu sentou, tu é santo. A cadeira passa a ser santo. Aonde tu vai ter uma nuvem de testemunha te observando. E Deus, Ele não vai deixar de ser escandalizado. Amém, igreja? Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade. Quando a igreja orar, aleluia, e o céu te trouxer a memória da pastora Juliana, ora pela minha vida, careço das orações da igreja, aleluia, o céu tem aí nos levado a compartilhar pelas igrejas fora aquilo que Deus fez, aleluia, e eu achei lindo porque, deixa eu pensar aqui para a gente não pecar e não voltar. Mas assim, já que eu estiver falando demais, eu me perdoa, mas eu não vento. Mas no meu bate-estalo, assim, pastor Marcelo foi o primeiro pastor que eu ouvi dizer que testemunho tem que ser contado. Amém, Jesus. Por mais pastores, por mais liderança, com esse mesmo pensamento, com essa mesma visão, com esse mesmo entendimento, testemunho para ser compartilhado. Não tem testemunho maior do que o testemunho da tua vida. Não tem testemunho melhor do que você pregoar Cristo em ti. Amém, Deus? Amém. Glória a Deus. É o que ele disse, né? O Senhor